todos, mais uma vez esse é o canal Proposicrais, sejam bem-vindos e esse é o Explanamente número 15, ou melhor, será o Explanamente número 15. Antes de eu começar, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu falei na semana passada, mas que eu acabei me confundindo. Eu disse que nós tínhamos completado 100 curtidas no Facebook, mas não, eu troquei os números, na realidade aquilo era o alcance que nós tínhamos tido. Nós temos 93 curtidas no Facebook atualmente, então se você ainda não curtiu a nossa página lá no Facebook, curte lá pra gente bater as 100 curtidas. E já aproveito para pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar, comenta aí, porque assim você contribui com o nosso canal e também com a propagação do Evangelho no mundo todo. Nosso texto de hoje está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 13, bem ali no finalzinho do capítulo 13. Nossa leitura será mais uma vez a nova versão transformadora. A palavra de Deus diz assim: agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Meus irmãos, a igreja de Corinto apresenta vários problemas durante a carta. Paulo não somente envia essa carta à igreja de Corinto para exortá-los com relação à sua reunião, ao culto, mas também faz várias regulações, se é que essa palavra existe, nesta carta. No capítulo 13 desta carta, que é um dos textos mais belos e conhecidos de toda a Bíblia, um primor talvez da obra de Paulo, é muito conhecido por fazer parte dos casamentos aqui no Brasil. Mas esse texto não fala bem sobre isso, não é esse tipo de amor que está descrito nesse texto. Lembrem-se, essa carta foi enviada à igreja como uma espécie de exortação às práticas que eles vinham tendo durante o culto, suas reuniões e até pessoalmente. E uma das coisas muito interessantes com relação à carta aos Coríntios é que, no meu ponto de vista, ela é uma carta muito atual. Talvez a carta que mais identifique a maior parte do cenário evangélico hoje no Brasil. Eu não conheço muito, mas pelo que conheço e escuto falar e vejo assim, o evangélico médio aqui no Brasil é bastante parecido com o que eu vejo aqui em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que valorizava muito os dons espirituais. Valorizava o falar em línguas, valorizava o profetizar, valorizava muitas coisas que de fato são importantes para a igreja neste período que nós vivemos aqui na Terra. Porém, não é isso que deve nos definir como igreja. O capítulo 13 é mais ou menos como se fosse Paulo indicando o caminho correto. No capítulo 14, ele faz regulações ao culto de Corinto. No capítulo 13, logo no início, até este ponto em que nós chegamos aqui para ler e explicar, ele está descrevendo o amor e sua importância. Porém, no final, nas considerações finais desse capítulo, ele diz o texto que nós acabamos de ler. E eu gostaria que você refletisse comigo sobre algumas coisas. Por mais dons espirituais que nós temos na igreja, por mais manifestações que nós vemos e nos alegramos quando vemos, não é esse o cerne do nosso culto. Não é esse o cerne de como nós devemos viver. Não é assim que devemos ser reconhecidos, não somente pelo manifestar dos dons espirituais e das coisas sobrenaturais, mas devemos ser conhecidos como um povo que ama. E após falar sobre essas coisas sobrenaturais que nós vemos, que tem por finalidade nos edificar no tempo que nós estamos aqui na Terra, sim, estas coisas são sinais para a edificação da nossa fé. O nosso culto não deve se resumir a isso. Após enfatizar estes pontos, Paulo vem para o final e descreve que, mesmo com as maravilhas que vemos, hoje vemos de maneira imperfeita, como um reflexo no espelho. O espelho daquela época era uma superfície de latão polido, que não dava uma imagem assim clara como a do espelho que nós temos hoje. Portanto, é uma imagem embaçada.
algo que não está claro. Porém, quando chegar o que é perfeito, Cristo, nós o veremos face a face. Então o conheceremos de fato como Ele é. Tudo que nós sabemos hoje é parcial, é apenas metade, é incompleto, é uma parte, um fragmento. E assim nós conheceremos a Deus como somos conhecidos. E quando vier este tempo, quando passarmos por este período em que as maravilhas acontecem no nosso meio, estaremos então vivendo para sempre com Cristo. Então restarão apenas 3 coisas: fé, a esperança e o amor. Visto que naquele tempo nós não precisaremos mais sermos curados, porque teremos um corpo glorificado e incorruptível. Visto que já não precisaremos esperar mais, não precisaremos mais da esperança que temos, pois tudo estará realizado ali, em nossa frente. Cristo estará em nossa frente. E por fim, o amor, que é como viveremos o restante da eternidade. O que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios é: Igreja de Corinto, vocês ainda são crianças, vocês ainda são infantis da maneira que creem, na maneira que veem as coisas. E isso nos revela mais um ponto disso tudo. As nossas prioridades definem a nossa maturidade quando se trata de fé. Qual é a sua prioridade? Será que você dá prioridade a manifestações espirituais e a coisas mirabolantes o tempo todo? Será que você precisa escutar uma profecia diária para saber que Deus fala com você? Ou a fé, a esperança e o amor bastam para você? Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Isso nos edifica, mas o amor é o que nos deve definir. Devemos viver em amor com o nosso próximo, viver em amor neste mundo, guardando, pois aquilo que é perfeito virá. Jesus virá. Deus abençoe a todos.